continuar falando sobre esse assunto, sobre o garimpo. O garimpo ilegal, eu vou conversar com o padre Dário Bossi, que é assessor da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB, que está com a gente aqui ao vivo. Boa noite, Dário, seja bem-vindo aqui no Pautas da Igreja. Olá, Casey, muito obrigado. Uma boa noite a todas e todos vocês. Dário, vamos começar falando um pouquinho da comissão. Como que é o trabalho da comissão? É um trabalho desafiador. A ideia é concretizar os princípios que Papa Francisco escreveu na encíclica Laudato Si. Como viver a ecologia integral num país tão desafiador e tão difícil como o Brasil. A comissão faz formação, oferece aos bispos e às igrejas os princípios e as linhas para trabalhar na pauta socioambiental e também fazemos missões para, nos territórios e junto às comunidades, escutar a voz de quem é atingido, de quem clama e também da natureza e buscar os caminhos e a missão da igreja nesse contexto também. Padre Dário, tem uma parte no site da Repam, que lá eles escreveram assim, ó, a busca pelo ouro na Amazônia cresceu nos últimos anos e a exploração do garimpo ilegal na região tem provocado uma série de impactos ambientais e sociais negativos. E o dano ambiental é 10 vezes mais caro que o próprio lucro do ouro. Como que vocês veem, a comissão vê essa questão do garimpo ilegal do ouro? Realmente é um desafio grande. Imagina que mesmo se quisesse e se conseguisse hoje interromper o garimpo ilegal, a recuperação dos danos ambientais provocados demoraria ainda 30, 40 anos. Tão forte é a contaminação por mercúrio e também os frutos agregados ao garimpo ilegal, como o desmatamento ou a violência contra as populações que vivem nestas regiões. Então, é um tema de extrema urgência e é um tema extremamente difícil de se resolver. A gente está acompanhando, por exemplo, a sociedade brasileira toda, né? O drama do povo Yanomami, e quanto tempo está demorando a operação para conseguir erradicar o garimpo numa região onde ela está totalmente ilegal. É impressionante que na Amazônia brasileira só existem 453 focos de garimpo ilegal. Se a gente for olhar a Panamazônia, todos os 9 países da Amazônia, temos mais de 2.500 focos de garimpo. Então, assim, é um fenômeno extremamente grave que é conectado, Casey, a um outro problema, que é a pobreza difusa da população na Amazônia, que leva as pessoas a optarem por isso, por esta solução do garimpo, que com certeza não é uma solução de vida, é uma solução de morte. Dizer não ao garimpo pressupõe também dizer sim a outras economias que possam, de fato, favorecer a qualidade de vida na Amazônia. Economias locais, não economias de impacto, não economias de saque, mas favorecer as economias integradas com o bioma. Padre Dário, enquanto o senhor está falando, está passando algumas imagens muito tristes que a gente vê ali, né? E aí algumas pessoas em casa devem estar pensando assim, qual que é a ligação da Igreja Católica, da CNBB, com essa situação, com garimpo ilegal, com o meio ambiente? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? Sobre a preocupação da Igreja Católica com o mundo que a gente vive, né? Com certeza, Casey. Inclusive, o tema da próxima campanha da Fraternidade, em 2025, será exatamente a ecologia integral. Quer dizer, tentaremos traduzir na prática aquele mandamento bíblico que, a partir do Gênesis, entregou à humanidade a criação inteira para cuidá-la e para cultivá-la. Olha que 2 palavras bonitas que Deus nos deu: cuidar e cultivar. Quer dizer, seguir caminhando, produzindo e crescendo junto com a criação, mas numa atitude de cuidado. Isso, que é um chamado bíblico, é também uma missão que a Igreja assumiu a partir da doutrina social da fé, da Igreja, a partir do magistério dos papas. João Paulo II falou muito disso, o Papa Bento também foi muito
explícito, e mais recentemente, como digo, Papa Francisco, ao escrever a Laudato Si, tentou atualizar esse chamado. Por último, Casey, como não conectar a missão da igreja ao grito que estamos escutando nesses períodos da emergência climática? Quem de nós não está sentindo na pele a gravidade disso que está acontecendo em nossa realidade? Também isso faz parte da missão da igreja, cuidar da Mãe Terra, cuidar do planeta e de todas as pessoas que vivem nele, é o primeiro dos mandamentos que Deus nos dá e é uma grande responsabilidade da igreja. Portanto, também saber dizer não à extração de ouro, sobretudo nessas condições, é um papel grande que a gente tem. Inclusive, é o ponto, só para fechar, de refletirmos, Casey, sobre a importância do boicote ao ouro. Será que estamos precisando de tanto ouro na civilização de hoje? Sabia que só 10% do ouro que é extraído é utilizado para fins médicos ou para utilidade pública? O resto vai ou para a joalharia ou é tirado de um buraco nas minas para entrar num outro buraco, que é aquele buraco dos bancos, onde ele é guardado como fonte de segurança financeira. Acho que não estamos precisando disso. Acho que a nossa cultura vai muito além dessa baixaria, né, de roubar da Mãe Terra uma riqueza que, ao contrário, poderia beneficiar a todos e todas. É muito pouco para a grandiosidade, né, do prejuízo que a gente tem no meio ambiente, na natureza e para o ser humano também, né, padre? Eu queria que o senhor falasse, a Comissão de Ecologia e Mineração da CNBB, além dessa comissão, a gente sabe que a CNBB tem várias outras comissões, né, que mexem com o meio ambiente e, inclusive, faz um trabalho específico lá na região do Amazonas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da realidade daquele povo. A gente tem visto ali umas imagens muito tristes e a gente tem falado principalmente dos índios, né, de tudo isso. Eu queria que o senhor falasse da realidade, o que a Igreja Católica vê nessa região, como que é feito o trabalho e fazer um apelo, né, para a sociedade como um todo, nessa luta, que eu acho que não é só uma preocupação de A ou B, ou da igreja A ou da igreja B, né? De todos nós. Sim, disseste bem, Casey, porque, inclusive, há um movimento ecumênico e interreligioso para o cuidado da Amazônia e de seus povos. Papa Francisco chama a Amazônia querida. E é muito bonita essa expressão, porque mostra que, acima dos problemas, a Amazônia tem uma riqueza, uma beleza, temos todos e todas um carinho incrível pela pluralidade de culturas, pela biodiversidade, pela diversidade cultural que ela nos traz. Inclusive, a sabedoria dos povos amazônicos tem uma tecnologia muito mais sofisticada que a nossa, porque se a gente for pensar, a tecnologia do ser humano na cultura ocidental, ela chegou à destruição do entorno ambiental. Ela aprendeu a saquear e aproveitar ao máximo em tempos curtos, mas sem perspectivas de futuro. Agora, as tecnologias dos povos originários, inclusive dos povos amazônicos, têm uma capacidade tão sutil de conviver e tão sábia de conviver com o meio ambiente que permite, de fato, uma convivência que há centenas e milhares de anos continua sem estragar e sem contaminar aquilo que garante a sobrevivência de todos nós, né? Então, assim, apreciar a Amazônia como uma fonte de sabedoria também para novas maneiras de vida e novas maneiras de construir a nossa sociedade é algo primordial para nós hoje. E não é um acaso que a COP, a Conferência das Partes sobre o Clima da ONU, em 2025, será realizada exatamente na Amazônia, para dizer o que os povos podem aprender da Amazônia para salvar a Terra frente à emergência climática. Isso é o nosso papel hoje, revelar isso e defendê-lo. Que riqueza que o Brasil tem, né, padre? E não só Amazônias, a gente vê a nossa diversidade, nossa biodiversidade, que inveja muitos países aí, né, de fora, que a gente sabe. Padre, eu queria saber se vocês têm um contato direto com a população, principalmente da Amazônia, tem com vocês, se tem denúncias, se vocês recebem denúncias, mesmo não tendo esse foco, né, de denúncia, mas se vocês recebem, se vocês escutam muitos desabafos, como que é essa relação com as pessoas que sofrem, principalmente em relação ao garimpo ilegal?
Veja, Casey, desde quando, há muito tempo, mas de modo muito forte, desde quando o Papa Francisco chamou o Sínodo da Amazônia, a Igreja realizou um trabalho capilar, muito descentralizado, de formiguinha, de escuta em todas as comunidades. E a partir disso se criou um canal direto que a REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica, e as comissões da CNBB seguem mantendo muito aberto. Então, os gritos, as denúncias. Antes de ontem, na sede aqui da CNBB em Brasília, hospedamos a Comissão Pastoral da Terra, que apresentou o mapa dos conflitos pela terra. De novo, ela destacou que a região norte do país é, inclusive, uma das regiões mais cobiçadas e mais violentas, exatamente por causa disso. Então, assim, é papel da igreja escutar o grito que vem dos empobrecidos e da terra. Um pouco como na parábola do bom samaritano, este homem que caminhava ao longo da estrada escutou o grito de quem estava ferido ao lado e parou e carregou esse homem nos seus ombros, né? Então, esse é o papel de uma igreja samaritana, né? Não podemos deixar de fazê-lo. E todas as nossas comissões recebem constantemente essas denúncias. Claro, a maior parte a gente encaminha para os órgãos que devem... Eu já ia fazer essa pergunta para o senhor. Eu acredito que muita gente vê como um canal para ver se esse grito chegue nos políticos, né? Nas nossas autoridades políticas. Então, isso acontece mesmo. Sim, é um papel da igreja esta também de, a gente chama de incidência política, de denunciar e exigir também do Estado, né? Por outro lado, além do Estado, tem as comunidades cristãs, que têm uma responsabilidade também, né? Então, a gente tem o dever de estimular e provocar o Estado, nas esferas municipal, estadual e federal, mas também tem o dever, como comunidades cristãs, de sermos testemunhas do Evangelho onde a gente está, né? Eu penso assim, Casey, o samaritano, sempre da parábola do Evangelho, ele, em primeiro lugar, assumiu a responsabilidade de cuidar, depois ele envolveu o dono, né, da casa, da hospedaria, para que outros também cuidassem, e depois ele foi até a cidade para dizer, esse caminho é muito perigoso, precisamos resolver esse problema. Tudo isso é o papel da igreja, sabe? E, Padre Dário, não só da igreja, né, de todos nós. Eu queria que, para encerrar o nosso assunto, que o senhor deixasse uma mensagem para quem está assistindo Pautas da Igreja hoje, que viu essa situação, que sabe de alguma situação que está acontecendo perto de você e não sabe o que fazer. Eu queria que o senhor falasse sobre essa importância e essa obrigação de cada um de nós de cuidar da nossa casa comum. Olha, Casey, estamos na semana do acampamento Terra Livre dos povos indígenas aqui em Brasília, no mês dos povos indígenas. Então, eu quero deixar uma mensagem particularmente de solidariedade para com estes povos e para com todas as comunidades que se veem atingidas pelo problema do garimpo. O garimpo não é legal, o garimpo não é a solução. Eu sei que muitas pessoas, inclusive pobres, são vítimas disso e quase se sentem forçadas a escolher por isso, mas não é esse o caminho, porque é um caminho de morte, inclusive de contaminação das próprias pessoas que operam no garimpo. Então, digamos não ao garimpo e vamos exigir todas e todos políticas públicas e investimento para que a Amazônia tenha um outro futuro e para que os povos indígenas tenham finalmente direito à demarcação de suas terras e direito à vida plena e de qualidade em suas terras. Situação que a gente está acompanhando aqui bem pertinho, viu, Padre? Muito obrigada pela participação aqui no Pautas da Igreja. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Casey. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Parabéns pelo trabalho.